Desde muito cedo aprendemos que a mentira não é uma virtude. A mentira é um vício, mas que por sua vez deriva de uma virtude, a retórica. A habilidade de manipular palavras para a construção de sentido e persuasão. Talvez por isso adoramos tanto ver mentirosos em ação, sejam eles malignos ou bondosos, mal intencionados ou inocentes. E às vezes até é uma mistura dos dois, como é o caso do nosso amado João Grilo, que é um personagem da cultura popular, mas que caiu como uma luva no Auto da Compadecida de Ariano Suassuna. Para muitos ele é um amarelo safado, já para outros é um exemplo de retórica na prática. Nós vamos agora investigar um pouco da mentira por meio desse personagem, que é capaz de enganar Deus e o diabo. Ou será que não é bem assim? Olá amigos, espero que vocês estejam bem, que nosso Senhor nos abençoe. Sou Rodrigo Leão, professor, e aqui nesse canal falamos de qualquer coisa, desde que tenhamos um bom livro. O Auto da Compadecida ganhou o público com o filme de 2000, depois de ter conquistado imensa audiência em uma série em 1999. E antes disso ele já tinha passado por outras duas adaptações. Uma foi em 1969 e a outra em 1987. Enquanto na primeira tínhamos Antônio Fagundes fazendo Chicó, na segunda os protagonistas foram vividos por Didi e Dedé, enquanto Mussum fez um frade e Zacarias o padeiro. O texto original da obra foi composto em 1955 pelo paraibano Ariano Suassuna e só foi encenado pela primeira vez em 1956 na capital de Pernambuco, Recife. Algo curioso, inclusive, que a gente precisa destacar é que, para essa primeira apresentação, foi escolhido um grupo de atores amadores. A intenção do autor era dar mais espontaneidade, simplicidade para esse espetáculo. Nesse primeiro grupo, quem fez o João Grilo foi um ator que estava iniciando, mas que mais tarde ele se tornaria um dos grandes nomes do humor nacional, Agildo Ribeiro. Ariano foi um dos maiores escritores que nós tivemos nos últimos tempos, e é o seu texto que dá toda a vida para esse filme. Por isso que surgiu uma dúvida enorme a respeito da qualidade de uma anunciada sequência. Afinal, Suassuna, ele não fez esse texto. Até porque, convenhamos, né? Não precisava e ninguém pediu. No final, o filme parece que não foi essas maravilhas e acabou prejudicando mais do que ajudando. O que só prova o nosso ponto. O miolo, o que faz esse filme realmente ser grandioso, é a obra da qual ele se alimenta. Um texto tão bom que Raquel de Queiroz chegou a declarar que era uma das coisas mais deliciosas que já tinha lido na vida. O estilo da Ariano, ele é despojado, é simples, mas não é simplista. E o gênero que ele escolheu para compor a peça traduz um pouco disso. Auto é um tipo de texto teatral surgido lá no século XII. Se via para, de forma simples ou sem firula, apresentar uma história com forte peso moral. Em língua portuguesa nós tivemos grandes compositores de autos, como por exemplo São José de Anchieta, Gil Vicente e até João Cabral de Melo Neto, porque Morte e Vida Severina é um auto, mas isso é uma conversa para um outro momento. Esse é um tipo de teatro que é feito para que a sua execução não dependa de um palco ou de um cenário. Apresentava-se o auto onde desse pudesse, era numa feira, num salão, na frente da igreja, na praça. Ariano não apenas ele resgata isso, como deixa clara a sua intenção em uma recomendação que consta em seu texto original, quando ele vai descrever os cenários possíveis para a montagem. Em todo caso, o autor gostaria de deixar claro que seu teatro é mais aproximado dos espetáculos de circo e da tradição popular do que do teatro moderno. O circo é mesmo uma influência muito forte, não só no Auto da Compadecida com seus inúmeros palhaços, mas em toda a obra de Ariano. Mas isso a gente também vai deixar para aprofundar no próximo vídeo. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, faça o favor, se inscreva, a gente aqui fala muito dessas coisas. Mas voltando para os palhaços, todos esses personagens eles têm um pouco disso, mas na obra original tem um personagem que é o próprio palhaço, e ele faz ali às vezes de narrador, de coro. Para entender melhor a função desse elemento numa peça, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a tragédia grega Prometeu Acorrentado. Lá eu falo da origem do teatro e desses elementos. Eu vou deixar o link na descrição. Na versão para a TV de 1999, que acabou virando a versão de cinema de 2000, o palhaço foi retirado, mas a gente consegue ver lá ainda na versão dos Trapalhões, que até hoje pode ser considerada a versão mais fiel ao que foi pensado inicialmente pelo escritor paraibano. Isso porque ele preservou não só o palhaço, como também outros elementos. Aliás, a versão de 2000
é na realidade uma salada feita com outros textos de Ariano, que acabou dando certo, porque ele mesmo chega a repetir algumas situações e personagens e faz alguns processos bem similares ao que fazia-se desde a origem do teatro grego ou no ápice do teatro elizabetano. Mas, mais uma vez, essa é conversa para outro momento. Vamos voltar pro Auto da Compadecida, que é melhor. Lá todos os personagens são meio caricatos, e a gente nota isso só de bater o olho. Um desavisado pode inclusive achar que tá se repetindo aqui o mesmo que a Globo faz nas novelas ambientadas no Nordeste. Exagero de sotaque, da miséria, para construir personagem, ambiente grotesco, retratando essa região do país. Porém, um olhar mais perto já desfaz essa impressão. Olhe direito para cada um dos personagens que você conseguir lembrar. Você verá que eles são mesmo muito caricaturados. A caricatura ela é um exagero. Pense no tipo de caricatura que qualquer um lembra primeiro quando a gente usa esse termo, caricatura. Vem a cabeça chave, o desenho. O sujeito tem um nariz enorme, as orelhas de abano, os dentes que ocupam a cara todinha. Exagera-se para chamar a atenção. No Auto da Compadecida, bem como acontece, é comum ao gênero, a caricatura ela é feita para destacar um vício ou uma virtude. Eu falei que esse é um tipo de texto que objetiva a simplicidade para ser apresentado em feira, em praça. O público não está nas suas melhores condições para apresentar um drama profundo, com nuances delicadas de personalidade, como acontece, por exemplo, no Hamlet ou no Macbeth. O exagero ela é uma isca para fisgar a atenção do público sem exigir muito dele. Na novela da Globo, o exagero tá lá só pelo pitoresco, por pura decoração. Os caras lá com sotaque exageradamente artificial, uma miséria esteticamente requintada, uma pobreza chique. Aí monta-se um zoológico, meio que um safari nordestino, e se leva pra tela a fim de atrair pelo exotismo, pelo meramente visual, pelo sensorial. Já em Ariano, a caricatura adota como princípio aquilo para qual é projetada originalmente e também o seu motivo para ser usada no alto, que é chamar a atenção para o interior do personagem. O padeiro ele traz a usura, a mulher a luxúria, o padre a corrupção, o bispo a soberba, Severino de Aracaju a violência, a vingança, Chicó a mentira. O memorável João Grilo parece que também é a mentira. Será que é mesmo? Mais ou menos. Os dois são mentirosos, mas tem uma diferença importante que a gente precisa destacar. Não é por acaso que a cena inicial da peça é composta por duas mentiras, uma de cada. Chicó se alonga na história de seu cavalo Bento, com o qual teria supostamente corrido léguas e léguas, e ele faz isso enquanto os dois estão caminhando em direção à igreja, onde João vai, por sua vez, começar a sua própria mentira para o padre. A missão dos dois é avisar o sacerdote do desejo do padeiro e de sua mulher de benzer a cachorrinha. Você lembra disso, né? O padre aí ele se recusa e João é obrigado a usar o seu talento para fazer o pároco entender que a cachorra é, na verdade, do Major Antônio Moraes, um poderoso coronel da região. Como para o personagem do padre o poder é mais importante que as leis de Deus, aí abre-se aquela exceção, e João sabia disso. Chega a comentar com Chicó. Era o único jeito de o padre prometer que benzia. Tem medo de riqueza, do major que se pela. Não viu a diferença? Antes era que maluquice, que besteira. Agora não vejo mal nenhum em abençoar as criaturas de Deus. Enquanto para um a mentira é uma diversão, para o outro ela é uma ferramenta. João não é um personagem original de Ariano Suassuna. A sua origem, na verdade, pode ser remontada até os tempos medievais. Hoje a gente consegue acesso relativamente fácil a alguns desses contos por meio de coletâneas como a de Consigliere Pedroso, que traz uma história lá chamada Histórias de João Grilo. A mesma história vai aparecer na coletânea de contos de Teófilo Braga, sob o nome de João Ratão. Essas duas são o mesmo caso de um rapaz que se mete em encrenca e usa da esperteza para sair com vida da situação. Essa essência do personagem atravessou o oceano, veio parar no Brasil e virou um personagem de histórias populares que mais tarde se materializariam em folhetos de cordéis. O processo da literatura popular nordestina é um ótimo exemplo vivo de como funcionava a literatura no tempo áureo dos Aedes, lá na literatura clássica de Homero. Uma história
corria por tempos e tempos entre diferentes povos e localidades e mais tarde ia parar nas letras impressas de um folheto. O folheto Palhaçadas de João Grilo foi publicado em 1932 por João Ferreira de Lima e parece ser a primeira aparição formal de João Grilo nos ares nordestinos. Mais tarde, em 1948, o folheto substituiu o termo palhaçada por proeza, justamente para destacar esse caráter mais astuto do personagem. E por falar nisso, enquanto mentira é o substantivo que melhor define Chicó, João, na verdade, é melhor definido por astúcia. Afinal, enquanto a mentira do primeiro acontece só pelo prazer do caos da história, no segundo ela surge como uma ferramenta de mobilidade social e até de sobrevivência. João é um amarelo safado, é um sujeito pequeno, a quem não se dá muita importância, mas que é capaz de manipular todos à sua volta, independente da posição social ou do poder que exercem. Ele engana padre, bispo, padeiro, mulher do padeiro, engana até o temível Severino de Aracaju, o personagem que faz às vezes de lampião na história. Esse tipo de conduta é comum na mitologia e na literatura. Grilo é um trickster, um enganador, um trapaceiro. Popularmente ele costuma estar associado a personagens que nunca são heróis unânimes, né? Como por exemplo o Loki da Marvel, do gibi, dos filmes. Apesar de seus momentos de heroísmo, seus vislumbres heróicos, ele continua sendo mesmo um vilão. Daí que é tão fácil para muitos olharem para João e caírem na bobagem de achar que ele também é desse tipo, que de tão astuto, malandro, enganador, ele acaba passando a perna até em quem não merecia ou a princípio nem poderia. Só que nós não podemos esquecer que isso é um auto e a sua primeira função, ao lado do entretenimento, é claro, da diversão, é justamente moralizar. O caminho mais simples nesse viés é dizer que ele está na peça com uma função negativa, apenas para que todo mundo olhe para ele como algo para ser evitado. E isso até poderia ser verdade se ele realmente fosse só vício. Mas Grilo, como todo bom anti-herói, ele tem seus dois momentos bem definidos na história. Ele tem a queda e a ascensão. Apesar do começo da história ser muito divertido para nós que estamos ali assistindo, com as voltas que o Amarelo dá, né, todas as suas peripécias, as suas artimanhas, esse não é o momento ascendente para o personagem. Não é um quadro inspirador. Aos poucos, na verdade, o que ele está fazendo é cavando a própria ruína. Ele está erguendo a sua guilhotina com lascas de seus pecados. Ele mostra-se mais que trapaceiro, ele mostra-se até egoísta, chega a manipular até seu amigo Chicó, lá naquela situação que ele arma com a bexiga cheia de sangue. Não é à toa que ele acaba servindo de motor durante toda a narrativa. Tudo o que acontece, cada acontecimento, cada detalhe tem o dedo dele, é um pequeno toque de sua armação. Quando o temível Severino de Aracaju invade a cidade de Itaperuá e começa a reunir todo mundo para a execução mortal, aí sim a gente tem um ponto de virada e começa a ascensão do personagem. Inicia-se o julgamento divino. Aparece o encorado, depois Manuel. Começamos a ver então uma inclinação para a condenação de todos. Algo com o que prontamente concordamos, eu devo dizer. A nossa expectativa como público é ver todo aquele pessoal condenado, queimando no fogo do inferno profundo. Afinal, tudo que nós vimos deles foram os vícios, naquele exagero que a gente já comentou da caricatura. Só que surge na manga de Ariano, desse palhaço que controla todo esse espetáculo, um truque que estava diante dos nossos olhos todo o tempo. A perícia verbal de João. Toda a astúcia de João Grilo é erguida nas palavras, no discurso. E ele demonstra seu poder não só quando está convencendo Manuel do direito de socorro, como também até ao invocar a compadecida por meio de um versinho. O mesmo versinho que pela primeira vez vai despertar uma preocupação genuína de Grilo com o que acabou de ser dito. Ele não chega a temer as suas palavras nem quando destaca a cor de Manuel, mas quando invoca a compadecida, aí faz questão de perguntar se ela, por acaso, se ofendeu com seus versos. Nesse momento ele está escalando mais um momento na sua ascensão. Aí daí em diante começa a argumentar a favor de cada um dos miseráveis que estão na cena. Começa a aliviar os vícios, vai balanceando tudo com as virtudes, indicando um caminho provável para evitar a condenação daquelas almas. Por exemplo, quando fala do padeiro e da mulher, Manuel acaba pontuando o quanto os dois maltratavam o próprio João Grilo. E aí o Amarelo ele faz questão de se intrometer e pontuar que não precisa ser colocado nessa equação. Eu, por mim, não tenho a menor importância.
Eu sou tão sem vergonha que já esqueci tudo. Vê, Padinha. Em seguida, ele chega, inclusive, a argumentar com o próprio Manuel que mandar todos para o purgatório é um excelente negócio, porque assim evita-se até mesmo dar gosto ao cão. Usando da sua maior habilidade, palavra após palavra, João traça caminho para a salvação de todos, enquanto constrói, sem perceber, a sua própria. É claro que, como dito, muitos podem encarar esse momento como só mais um episódio de Artimanha. Essa é uma contraposição muito comum a essa leitura de um João que advoga o justo. Muitos vão alegar que o que vemos aqui não é a consolidação da justiça, mas só mais um episódio de malandragem que o amarelo safado passa a perna até em figuras incorruptíveis. Essa leitura, ela é natural, justificável, em um mundo em que se perdeu completamente a noção da capacidade da linguagem, da palavra. Segundo o notório crítico canadense Northrop Frye, a linguagem ela passou por fases ao longo da história. Houve um tempo em que ela era o próprio ser, em que ela construía, em que só a palavra bastava para nos convencer. A gente sente isso em textos mais antigos como a Bíblia, por exemplo. Quando Deus ordena o mundo se faz. Hoje, ao contrário disso, a gente vive um tempo em que a palavra virou mera ferramenta de descrição, de transpor para a memória algo que existe em outro espaço. Nós não conseguimos entender realidades em que as palavras bastam. Contexto assim só se torna possível em realidades completamente fantásticas. Como eu demonstrei numa leitura que eu fiz de 100 anos de solidão, que eu falo mais ou menos dessas coisas e explico esse princípio lá na obra de Gabriel Garcia Marques. Vou deixar o link na descrição se você quiser se aprofundar no assunto. O Alto da Compadecida, apesar de ser um momento sobrenatural, ele continua sendo uma história realista, apegada ao real. Não há nada mágico que aconteça em Taperoá antes da morte dos personagens. Por isso que nós, enquanto espectadores, ficamos naturalmente presos nessa cadeia de uso descritivo das palavras, achando que o funcionamento da linguagem lá deve ser também igual ao que acontece aqui em nosso mundo. Como nós não vimos nenhuma virtude naqueles personagens, não conseguimos internalizar a ideia de que aqueles seres sejam algo além daquilo. Por isso que quando o Grilo começa a sua construção retórica, tem gente que tende a crer que trata-se apenas de mais uma artimanha. Afinal, quem é esse amarelo safado, não é mesmo? E se você está duvidando do que eu digo ou da teoria proposta por Northrop Frye, tente lembrar de todas as vezes que você ouviu alguém defender algum ponto, alguma ideia. Você acreditou no cara, deixou-se convencer apenas pelo encadeamento lógico fornecido pela linguagem ou porque o orador usou de um recurso externo para provar o seu ponto? Veja o que eu estou fazendo aqui. Apesar de todo o meu esforço para verbalizar o que eu penso, eu preciso buscar alguém com mais autoridade que eu, que tenha falado algo similar antes de mim. A retórica perdeu em nosso tempo todo o seu valor, virou apenas ferramenta de charlatão, mesmo que ela não tenha esse fim. Nós vivemos a era da ciência, da necessidade da comprovação. Grilo, sendo um hábil orador, um mestre da retórica, ele soa apenas como um malandro, mesmo que esteja dessa vez virtuosamente fazendo uso de sua habilidade. Ariano chegou a declarar inúmeras vezes o quanto essa é uma peça essencialmente católica. Isso foi necessário porque muitos que leem ou veem o espetáculo tendem a enxergar apenas as críticas à estrutura da igreja e a achar que esse é um texto anticlerical, mas não se trata disso. E a gente nota isso quando o Grilo, por exemplo, relata o seu motivo de pedir socorro e até a sua devoção à Compadecida, porque segundo ele ela é gente igual a gente. E notamos mais, além de pequenos detalhes, de falas, de atos, o Grilo é um peregrino, como acontece no personagem clássico da literatura. Ele passa por agonia em sua vida para só então alcançar a sua redenção. O seu vício pode também ser a sua virtude, afinal, foi tudo criado por Deus e ele viu que era bom. Quando ele ultrapassa a barreira da malandragem, ele mostra também para o público que cada um pode fazer o mesmo percurso, buscando a virtude enquanto ainda é tempo e salvação. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até a próxima e que nosso Senhor nos abençoe.